A mecânica do Alien de Fogo na franquia é algo que muita gente percebeu. Temos o Daniel Leite que já contou a mecânica do 10º Alien no canal dele, mas aqui contarei a mecânica que muitos conhecem e estranham, a mecânica do Alien de Fogo. E caso você esteja aqui no canal desde a época do Pokémon, saiba que eu criei um canal novo, o Eternaverso, para fazer conteúdos exclusivamente de Pokémon, com vídeos lá toda sexta e talvez nas terças, mas caso você goste, não esquece de dar uma olhada, o link vai estar na descrição e você pode se inscrever. No primeiro episódio do clássico, Ben obtém a posse do Omnitrix e sua primeira transformação é o nosso icônico Chama. E para não surpresa de muitos, a primeira transformação de Ben em força alienígena foi o Fogo Fato, que embora seja mais clorocinético, podemos contar como um alien com poder de fogo dessa mecânica justamente por ele ter um corpo que produz grandes quantidades de gás metano altamente inflamável, com ele tendo a capacidade de inflamar suas palmas semelhante a um lança-chamas. E aí, o primeiro supremo que Ben virou foi o Fogo Fato Supremo. Obviamente, a primeira forma suprema a ser usada por Ben ser ele é uma referência a Ben se transformando em aliens baseados em Fogo Primeiro, Chama, Fogo Fato e agora Fogo Fato Supremo. O buraco começa a ficar mais embaixo quando partimos para a supremacia alienígena. No primeiro episódio, chamado Fama, um vídeo mostra clipes de alguns dos alienígenas de Ben, como Besta, Fogo Fato, Artrópode, Eco-Eco, Arraia-Jato, Bala de Canhão, Enormossauro, Friagem, Cromático, Gosma e Macaco-Aranha. O vídeo finalmente mostra ao mundo a identidade secreta de Ben, mas obviamente, como essas são cenas da TV que datam o passado, a primeira transformação que Ben vira em supremacia alienígena é o Enormossauro. Pasmem, isso ocorre pois com a identidade de Ben revelada, os paparazzi tornam difícil para ele sair de casa. Ben então se transforma em Enormossauro e assusta os repórteres enquanto eles fogem de medo. Enormossauro se transforma novamente em Ben e Kevin diz a Ben que ele deveria ter ido para sua versão suprema, mas Ben diz que não queria se assustar. Então tá, Supremacia encerrou esse negócio de Alien de Fogo como o primeiro, já que o primeiro Alien que Ben vira é o Enormossauro. Em Omniverse, a primeira transformação do Ben de 16 anos foi o Estrela Polar. Embora essa mecânica do primeiro Alien ser baseado em fogo parou em Supremacia, na verdade era pra ela ter parado bem antes, e provavelmente o Fogo Fato Supremo não teria aparecido. Afinal, pra quem não sabe, a terceira temporada de Ben 10 Força Alienígena deveria ter sido muito diferente, com uma nova seleção de 10 ETs no Omnitrix, e é por isso que no final de Guerra dos Mundos, o Ben afirma que não conhecia nenhum dos aliens e aperta para virar o Estrela Polar. Todavia, como a Cartoon Network vetou a ideia, logo, no episódio simples, Ben vira o Estrela Polar novamente e parece não conhecê-lo. Então, provavelmente, ele virou uma transformação acidental no final de Guerra dos Mundos e não o Estrela Polar. Acontece que, com o Estrela Polar sendo o alien primário a dar início a essa nova seleção de 10, com ele sendo a primeira transformação dessa seleção, o plot do Alien de Fogo ia pro ralo. Afinal, ele é um alien magnético e eletromagnético, e não um alien de fogo. A não ser que na época eles tenham pensado em dar algum poder de fogo ou calor para ele, o que é extremamente improvável. Consequentemente, a mecânica do Alien de Fogo se encerraria aí, mas como isso não rolou porque a Cartoon vetou a ideia, a mecânica continuou, já que Ben estreou um Supremo baseado em fogo, Fogo Fato Supremo, e que inclusive tem poder de fogo azul, inflamando Napalm. Mas por que eles pararam com a mecânica logo depois? Provavelmente, o fim da mecânica se dá porque a CN não iria querer mais e mais aliens baseados em fogo, e isso é curioso, porque eles não se importaram em criar mais e mais aliens elétricos, tendo 6 aliens elétricos se contarmos com o Artrópode também. Todavia, embora o episódio Monstro do Max use os aliens elétricos de Ben a fim de roteiro e explora isso dele ter um monte de alien elétrico, com total certeza, isso dele ter muitos aliens elétricos não era algo que foi planejado desde o início, e na verdade apenas ocorreu. Todavia, a mecânica do alien de fogo é algo planejado, logo é bem mais fácil deles pensarem e lembrar que não dá pra continuar a mecânica se não inovarem em algo, tipo, ou eles colocam novos aliens de fogo, ou eles inovam com uma nova mecânica em cima de um alien de fogo já existente. Assim como eles fizeram por exemplo com o Fogo Fato Supremo, ele conta pra mecânica mesmo não sendo de uma espécie nova, já que ele é uma
evolução do Fogo Fato. Ainda assim, ele conta, já que é a maneira que eles encontraram de colocar um alien de fogo para ser o primeiro do Super Omnitrix, mesmo não sendo algo completamente original e ainda se aproveitando da nova função que o Super Omnitrix possuía. E a questão que fica é, como que essa mecânica poderia ter sido implementada tanto em Omniverse quanto Supremacia Alienígena? Bem, eu tenho algumas opções aqui. Vamos começar com Supremacia, já que temos um alien que poderia ter sido usado para essa mecânica, sendo ele o NRG. Você pode estar se perguntando, mas ele é de radiação e não de fogo. Bem, os aliens de Andrômeda foram baseados nos elementos básicos, ou seja, o NRG sim foi baseado no fogo, assim como a ameaça aquática é obviamente água, o Tartagira é vento, o anfíbio é eletricidade e o armato é terra. Dessa forma, em vez de utilizar o Bivalva no primeiro episódio da série, poderia ter sido utilizado o Pandor como o primeiro alien de Andrômeda que bem encontrasse. Porém, é claro, a história teria que ser um pouco diferente, já que teríamos que impedir o Ben de virar outro alien antes que ele conseguisse virar o NRG. Dessa forma, o Omnitrix deveria estar escaneando o Pandor desde o início do episódio, e então quando o scan tivesse completo, o Ben se transformasse no próprio NRG para enfrentar o Pandor com a mesma espécie, sendo essa uma das formas que eu vejo para manter essa mecânica em Supremacia Alienígena. Já em Omniverse, de fato não temos nenhum alien novo que tenha sequer alguma relação com o fogo, mas podemos pensar em alguma coisa, como por exemplo, na quinta temporada, temos o desabrochamento do Fogo Fato. Isso talvez pudesse ter sido trazido para o início, fazendo então que no primeiro episódio isso fosse abordado. Claro que não faria sentido com o jeito que a história é desenvolvida, porém ainda assim é uma opção. Ou até eles darem alguma nova forma ou chama, descobrir alguma novidade sobre ele e colocar ele como o primeiro alien aparecendo mostrando algo diferente. De fato, a falta de funções especiais no Omnitrix de Omniverse torna as coisas um pouco mais difícil aqui, mas ainda assim, essas opções são extremamente válidas. No fim das contas, essas são apenas opções, e inclusive é possível teorizar por que o Estrela Polar foi o primeiro alien que Ben virou em Omniverse, já que como eu falei anteriormente, em Guerra dos Mundos parte 2 lá de Força Alienígena, o Omnitrix era para ter resetado e tido uma nova playlist de 10 aliens, ou seja, o Ben deveria ter 10 novos aliens na terceira temporada, e como vemos no final do episódio, o primeiro deles teria sido o Estrela Polar. Então, para referenciar a isso, já que foi uma ideia que foi descartada, em Omniverse, o Estrela Polar é o primeiro alien, mostrando que dessa vez ele conseguiu sim ser o primeiro. Mas é claro, isso não passa apenas de uma teoria, mas ainda assim, mesmo se for coincidência, faz bastante sentido e até que é algo bem legal. Realmente é uma pena que a mecânica do Alien de Fogo tenha sido abandonada, e talvez poderíamos ter outros aliens interessantes caso ela tivesse sido mantida.